Eu, tu. Refazer, reanimar, recomeçar! Começar é difícil. Começar um novo projeto, uma mudança de cidade, começar um relacionamento, começar uma faculdade, começar um espetáculo. Na vida, às vezes nós não começamos e vamos deixando que ela por si só tome o rumo certo. Alto risco. E finalmente, quando resolvemos começar, é preciso entender que muitas das vezes seremos encorajados a recomeçar. Ouvi certa vez Bob Lester falar que na vida nós recomeçamos no mínimo umas 3 vezes. Do nada, do zero. Ah, que alívio a escutar aquilo. Mas ao mesmo tempo, perceber que os ciclos eram inerentes ao ser humano foi desafiador. Bob Lester nasceu na cidade do Rio de Janeiro e foi o principal bailarino de Carmen Miranda. O seu primeiro recomeço foi glorioso. Ainda muito jovem, se mudou com ela para os Estados Unidos. Um recomeço de fama, glória, glamour, realização profissional. Mesmo com o falecimento de Carmen, ele continuou trabalhando em terras estrangeiras.
E ali a vida seguia. Casou, teve filhos. Na terceira idade, talvez alguns de nós acham que já não existe grandes possibilidades ou recomeços. Mas talvez seja exatamente neste momento que passamos por grandes ciclos, sejam eles positivos ou negativos, mas sempre buscando a superação. E não foi diferente com o nosso bailarino, que já na sua terceira idade perdeu em um acidente de carro, aqui no Brasil, a sua mulher e os seus filhos. Um recomeço bem diferente daquele da sua juventude. Um recomeço de dor, tristeza e regresso. Bob Lester, triste e deprimido, perde tudo e resolve voltar a morar no Brasil. Mas ele não desistiu. Ele não abandonou a sua arte. E mesmo sem fama, continuou dançando. Era possível ver Bob Lester se apresentando nos calçadões de Copacabana. Ele morreu aos 102 anos de idade. Casar, ter filhos, perder todos em um acidente de carro e recomeçar. Investir anos em um emprego, ser demitido, começar outra faculdade e recomeçar. Passar naquela tão sonhada entrevista de intercâmbio, mudar de país e recomeçar. Se separar aos 45 anos de idade, voltar a morar nas casas dos pais e recomeçar. Perder 40 quilos e recomeçar. Amar, recomeçar, denunciar, recomeçar, ir, recomeçar, dizer sim, recomeçar, dizer não, recomeçar. Voltar para sua terra natal e recomeçar. Para quem não me conhece, eu me chamo Marx Yuri. Separadamente, Marx e Yuri. Yuri foi um nome russo que minha mãe viu no livro, referente a Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a pisar na Lua. E Marx foi a sugestão de uma vizinha amiga nossa, que nas suas aulas de história gostava muito de um tal de Karl Marx. Então, em 1982, a minha mãe me batiza com esse nome composto. Um nome que é um, mas que na verdade são dois. Mal e bem, mal e bom, guerra e paz, amor e sexo, branco e preto, humildade e saliência, Marx e Yuri. Sinto essa vibração no meu nome. Como que se em mim existisse um que é luz e outro que é escuridão. Marx, um nome tradicional americano, Yuri, um nome tradicional russo, uma verdadeira guerra fria. Eu, na verdade, sempre quis ser chamado de Marx, mas fora minha avó, que me chamava por inteiro, eu sempre fui metade, sempre fui Yuri. Aos 17 anos, eu saí da minha cidade natal, Juazeiro do Norte, e fui morar em Fortaleza. E lá passei 10 anos, sempre como Yuri.
Em 2010, com o desejo daquele recomeço, começar do zero, eu fui morar em Vitória do Espírito Santo. E lá eu queria começar do nada, do zero, inclusive pela forma como era chamado. Só que quando a gente se apresenta com o nome composto, as pessoas sempre escolhem aquele que é mais fácil a pronúncia. Foi quando uma amiga minha sugeriu que, em vez de eu me apresentar com os dois nomes, eu me apresentasse com o primeiro, que era como eu queria ser chamado. Gente, genial! Assim as pessoas não iam ter escolha. Então foi chegando ao Sudeste que nasceu Marx, gerente, forte, destemido. Posteriormente eu fui morar na cidade do Rio de Janeiro e lá continuei sendo Marx, louco, sexual e moderninho, como tudo que se apresentava a mim. Em uma profunda reflexão, e voltando para Juazeiro do Norte, conversando com um dos meus amigos que conhecia essa história, ele me fez a seguinte indagação: agora você vai deixar de ser Marx e vai voltar a ser Yuri. Ele tinha razão. Eu ia voltar a ser o meu lado mais doce e familiar. Às vezes eu sinto saudades de ser Marx, mas sei também, não sou mais Yuri. Agora, como tantos de nós, eu sou os dois. Que um dia possamos deixar de ser um para sermos todos. Que um dia possamos deixar de ser eu para ser tu. Thank you for hearing me. 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 Thank you for loving 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 me. Thank you for seeing 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 me. And for not leaving 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 me. And for not Quando eu saí de Juazeiro, eu queria revolucionar o mundo. Com um pouco de tempo, eu queria revolucionar apenas a cidade em que eu encontrava-me morando no momento. Com um pouco mais de tempo, eu queria apenas revolucionar a faculdade que eu estudava. E com um pouquinho mais de tempo, eu queria ser apenas objeto transformador social de um determinado grupo de pessoas.
Revolucionar um país não é macro. Revolucionar um país começa com uma pessoa que mora do seu lado. Dar bom dia é um ato revolucionário. Boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado. Pegar sua bituca de cigarro e jogar no lixo é um ato revolucionário. Não usar canudo de plástico para que talvez ele pare no mar e mate dezenas de animais marinhos é um ato revolucionário. Sorrir para o desconhecido é um ato revolucionário. Às vezes, tudo que alguém precisa para não cometer um suicídio é de um abraço.